Bem, Sara, seja bem-vindo aí também. Pessoal que está chegando aqui, eu vou acenando pro povo. Galerinha, quem está chegando agora, então, mais um alertinha para vocês. Hoje, tudo bem, Teles? Isso mesmo, né? Suave, opa, na paz. Galerinha que está chegando aí agora. Seguinte, hoje nós vamos trabalhar também com aquela mesma dinâmica, quem não está acostumado com a Corrige-me, está entrando pela primeira vez. A gente trabalha com uma dinâmica em que você joga as perguntas para mim, para a nossa empresa, com o intuito da gente responder essas questões pontualmente. E essas perguntas todas, elas são conteúdos que envolvem os mais diversos aspectos em relação à redação. Então, tudo aquilo que eu puder ajudar, prontamente eu vou responder. Para você fazer as perguntas bonitinho, clica no card aqui. Está vendo a interrogaçãozinha que está no lado dos comentários? É nesse lugar que você vai fazer as perguntas devidamente, beleza? Então vai lá, faz o seu comentário, sua pergunta, abre lá o card, faz a pergunta e envia pra gente, tá? Não façam nos comentários diretamente. Se fizer diretamente no comentário, eu posso até me perder, porque os comentários eles sobem muito rápido. E aí uma pergunta acaba se perdendo muito rapidamente também. E essa é a ideia de fixar a pergunta para todo mundo poder visualizar. E antes de mais nada, então, de continuar, lembrando que você pode nos ajudar, né? Eu peço aí até a ajuda de vocês, colaborando para que a gente possa divulgar também cada vez mais o nosso trabalho e chegar mais longe também, claro, para as pessoas que precisam realmente desse conteúdo sobre redação, tirar dúvidas. Então, manda um convitinho pro pessoal do seu WhatsApp também, pessoal de escola, grupo de escola, compartilha com eles essa nossa live aqui, dá um aviso, um alerta também. E clica no aviãozinho também para enviar o convite para o pessoal que está online no seu Insta também. Isso é muito importante porque valoriza o nosso trabalho e ajuda também a mais pessoas terem acesso a esse conteúdo que a gente quer propor aí para vocês sempre, tá? Então, esse é o objetivo. E aí, Gi, chegou, seja bem-vindo aí também, né? Gi Keller, seja bem-vinda também à nossa live. E aí a gente vai começar, pode ser? A gente vai começar. Daí eu vou dando alguns recados pontualmente, porque a gente está com um podcast agora, que está ganhando volume, ficando cada vez mais robusto, isso é importante, daí eu vou divulgar para vocês também onde vocês podem nos encontrar, assim como no Telegram também, grupo do Telegram que tem informações muito pertinentes em relação ao tema de redação, para que vocês possam consultar e ter material para estudar, né? Porque, pelo que eu estou vendo em relação ao pessoal que está agora meio que de férias, de molho por conta justamente do isolamento, é encontrar conteúdo para estudar. Então, o nosso papel aqui é promover esse conteúdo mesmo para que vocês possam ter acesso e aproveitar o máximo possível, mesmo que estejam parados aí, beleza? Isso mesmo, Joãozinho, muito obrigado pelo reforço aqui. A pergunta, sempre na caixinha do lado tem uma interrogaçãozinha, tá? Nos comentários, do lado dos comentários nós temos uma interrogação, pressione esse botão e envie a pergunta. E eu já tenho uma primeira pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Vamos abrir aqui para ver. A Gerba Bagatinho me perguntou o seguinte: o título é obrigatório na Banca Unesp? Não, tá? A não ser que ele pergunte, ele proponha que haja título. Toda vez que você observa a comanda, é muito importante você ficar atenta com a comanda de redação, com as orientações que a banca corretora dá. Normalmente, se existe a necessidade de colocar o título, esse título está de acordo com as orientações como, por exemplo, o limite de linhas, como letra legível. Então, nessas orientações todas que você encontra na prova, está escrito também, necessário colocação de título. Então, você não precisa. No entanto, se você quiser colocar título na Banca Vunesp, você pode. É até interessante você colocar assim, porque o título ele tem um poder de antecipar conteúdo, de sintetizar conteúdo, de mostrar para o corretor que você tem a capacidade de criar um título por meio da redução de palavras-chave que componham todo o seu texto. Então é bacana. O legal é que na Unesp eu tenho uma folha de redação um pouco maior. E ela permite um espaço aí para que você possa, de repente, colocar o título sem se preocupar tanto em ocupar linhas ou perder linhas. Então essa é a vantagem, tá? Então fica esperto com a comanda de redação. Eu aconselho o seguinte, já que você está treinando, fazendo as redações rotineiras, faz com título. Caso não precise de título, não exija, a existência do título ou não na sua redação não vai fazer nenhuma diferença. Beleza? O problema é quando ele exige e aí você esquece. Aí danou-se mesmo, porque é uma das propostas. Faz parte do conjunto de propostas. Então fica esperto em relação ao que a proposta pede e exige, as instruções.
Vamos para mais uma pergunta aqui, antes de fazer algum outro comentário. Vai lá. Juju Bazuca, isso mesmo? Qual o gênero das redações FUVEST Unesp? Todas elas trabalham com aquilo que é mais tradicional. Gênero acadêmico da dissertação argumentativa, tá? E não expositiva. Dissertação argumentativa seria aquele modelo de dissertação tradicional em que eu parto de um princípio, de uma tese, e a partir dessa tese eu vou tecendo argumentos para provar o meu posicionamento ao meu corretor. Então seria esse gênero textual em ambas as provas. Se você quiser, de repente, estudar um pouquinho mais outros tantos gêneros diferentes, lembra-se que em São Paulo a maior parte dos vestibulares trabalham com a dissertação mais acadêmica mesmo, que é esse tipo de redação. Fora aí algumas outras provas, como é o caso da Unicamp, que é um pouco diferente, que pede aí gêneros textuais. Aí ele foge um pouquinho dessa padronização, exige um treino todo particularizado e voltado só e somente para a banca Unicamp. Tudo bem? Galerinha, outro comentário aí, antes de continuar as nossas perguntas e respostas, eu afixei, quem não conhece a nossa plataforma ainda, eu convido vocês a conhecerem a nossa plataforma, é só vocês acessarem pelo link que eu deixei aqui embaixo. Na verdade não é um link, né? Vocês vão ter que copiar esse link que está aí embaixo e colar no seu navegador para procurar pela nossa plataforma. Então convido vocês a todos a conhecerem. Alguns já conhecem, já puderam visitar, mas quem não conhece, não custa nada, dá uma olhadinha, visita lá a nossa plataforma, dá uma olhada no layout, de repente você gosta do layout, tem alguma opinião a dar, também alguma coisa a acrescentar, que é muito importante para a gente também, e claro, experimentar a plataforma, que é com o intuito de corrigir redação, desenvolver a capacidade articulatória da redação e ajudar vocês a melhorar cada vez mais. Trabalhamos com diversas bancas também para atender o nosso público, beleza? Vamos lá para mais algumas perguntas. Nossa, adorei a sua pergunta, Bia. Então, eu recentemente me informei também sobre o que é o Enem Digital. Qual é a proposta? A antiga proposta do Ministério da Educação, pelo menos formulada até o ano passado, foi o seguinte. O propósito do Abraham Weintraub, que é o atual ministro da Educação no Brasil, era de seguinte, que no intervalo de tempo de 4, 5 anos, eu não me estipulou ao certo, mas no intervalo de tempo que seja recorrente a esses 4, 5 anos, o Enem fosse inteiramente aplicado por mídia digital, ou seja, computadores, certo? Claro que para isso eu teria que ter uma força-tarefa além de investimento maciço em tecnologia para dispor computadores massivamente nas escolas, massivamente também em institutos que permitissem a adesão do aluno, além de fornecer internet de qualidade, né? Em que consiste esse tipo de avaliação? O aluno, ele não faz em casa, ele vai a uma instituição fisicamente falando, e lá nessa instituição ele vai ter acesso a um computador que é utilizado só e somente para ele, que foi fiscalizado, que foi gerado todo um protocolo de atendimento para configurar que aquele computador não tem outro acesso senão a prova. Então ele vai lá e executa a leitura da prova numa tela, computador, e faz a prova de acordo com esse critério. Então essa é a ideia que daqui a algum tempo o Enem seja uma prova validada única e exclusivamente por recurso digital. Só que para isso existe uma necessidade de investimento muito maciço. O que se propõe hoje? Projeto piloto. Então essa primeira versão do Enem Digital é um projeto piloto para verificar se isso mesmo ele vai ser executado, vai dar frutos, vai ser alguma coisa positiva. Porque a gente precisa saber realmente, antes de executar o Enem de fato, a gente precisa ter um parecer, fazer um teste. Então esse teste vai nos dizer o futuro do Enem daqui para frente. Então vamos aguardar um pouquinho ainda, porque afinal de contas o manual do candidato não traz muitas informações muito claras a respeito de tudo isso, como vai ser a execução, e a gente vai esperar um andamento das informações que vão ser atualizadas constantemente pelo Ministério da Educação para trazer mais informações para vocês, inclusive, que estão preocupados com isso. Então, a princípio, a lógica é essa. O aluno vai se locomover a uma instituição que proporciona computadores com acesso à internet mais restrito ao uso da prova, e ele vai fazer toda a prova pelo computador. Seria isso, beleza? É uma porcentagem muito baixa que vai funcionar como uma espécie de teste ainda, certo? Vamos lá, mais algumas perguntas, deixa eu ver. Vitória Kaiser, é possível que daqui a alguns anos o Enem substituirá os vestibulares das faculdades? Então, é uma pergunta que eu também me faço bastante e eu não sei a resposta pronta. O que a gente observa, pelo menos pelo plano inicial do Enem, quando o Enem surgiu, lá pelo ano de 98,
1998, foi a data experimental, 99, e foi ganhando esse volume e essa dimensão que a gente tem hoje, desde 2007, 2008, em que ele se transformou mesmo numa prova que tem características muito típicas de um vestibular convencional, inclusive até em alguns pontos extremamente exigentes, mais exigentes que os vestibulares que a gente vê por aí. A proposta dele foi ser um grande exame para avaliar a qualidade do ensino médio. Existem outros setores do ensino, como Fundamental 1, Fundamental 2, que possuem mecanismos de avaliação da qualidade do ensino médio público, por exemplo. E o Enem ele veio para comportar essa ideia de uma avaliação que pudesse mensurar a qualidade de ensino. Por quê? Quando eu mensuro, verifico a qualidade de ensino, de acordo com o ensino médio, eu verifico em que estados, em que cidades eu tenho um menor resultado e por isso mesmo preciso ter um maior investimento em ações de políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino. Então a ideia do Enem sempre foi essa. Só que claro que a gente não pode descartar a outra finalidade do Enem, que ela acabou se tornando também, que é de também funcionar como um grande vestibular para a seleção do ingresso às universidades. As federais, em sua maioria, já adotam o Enem como o único recurso avaliativo para ingressar no vestibular. Agora, existem as esferas estaduais. Então, o Enem ele atua particularmente na esfera federal. Agora, existem vestibulares, como é o caso da FUVEST, que ingressa para a USP, a VUNESP, que ingressa para a Unesp, para a FAMEMA, algumas outras provas, a própria Unicamp, né? Que possuem vestibulares que são de esfera estadual. Então, eu acho difícil, particularmente, isso é um achismo, tá? Difícil que ela venha substituir toda a esfera de todos os estados. Mas, com certeza, a esfera federal das faculdades federais, isso vai acontecer progressivamente. Isso pode acontecer progressivamente. Beleza? Vamos lá. Vou responder mais algumas perguntas, tá? Fala aí, Joãozinho. Boa pergunta também. Procede, muito boa. Unicamp, quais são os principais tipos de redação que são pedidos? Na Unicamp, Joãozinho, é o seguinte, existem os gêneros textuais. Né? Gênero textual, lembra, com o conceito de gênero, está atribuído a todo tipo de texto que serve com um objetivo, um fim, e que acaba se moldando ao contexto de produção. Ou seja, gênero, existem infinitos tipos. Bula de remédio, carta, discurso oral, o podcast é um gênero que foi pedido recentemente. Então, infinidade de gêneros. Eu, particularmente, se fosse me preparar para a Unicamp, estudaria os gêneros mais corriqueiros tradicionalmente. Carta, artigo de opinião, texto para blog, texto instrucional, o podcast, texto para podcast, blog, como a gente colocou anteriormente, eu falei, né, do blog. Então eu estudaria esses modelos mais comuns, resenha, resumo, que acabam tendo uma incidência um pouco maior, tá? É uma coisa um tanto quanto imprevisível, né? A gente não consegue mensurar o que vai cair dessa vez. Poxa, o ano passado caiu para este ano, né? A prova da Unicamp 2019, que foi feita em 2000, que foi feita 2020, que foi feita em 2019, ela pediu podcast. Eu não esperava o podcast, e ela pediu podcast. Então, às vezes, existem coisas que nos surpreendem. Por isso, a Unicamp é sempre uma caixinha de surpresa. A gente não sabe ao certo o que vai vir dessas exigências todas. Então é bem diferenciado também por isso e acaba também gerando muito temor no aluno por conta disso, né? Beleza? Galerinha, outro recadinho que é muito importante, estou consultando aqui na minha cola, tá? Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho que a gente agora está em podcast, a gente está divulgando nosso conteúdo em podcast, disponibilizando esse conteúdo para que você tenha mais ferramentas disponíveis para conhecer a nossa plataforma, conhecer conteúdo produtivo em relação à redação e tudo isso, claro, tem a ver com o preparo melhor para você, aluno que está se programando para fazer os vestibulares. Então, procura a gente, tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no podcast da própria do iPhone, disponibilizado para Apple Store. Então, procurem pela gente, que a gente está disponibilizando sempre conteúdo de muita qualidade para vocês, tá? Procurem pela gente pelo Redação Cast, não vai pelo Corrija-me, tudo bem? Vá pelo Redação Cast, beleza? Joãozinho, peço uma ajuda para vocês. Coloca o nome da empresa, coloca o nome que a gente está lá como no podcast. Por favor, tá? Coloca essa referência para mim, que aí o pessoal tem acesso nos comentários, beleza? Vamos lá. Vitória perguntou o seguinte: quais as principais diferenças entre as propostas da redação do Enem e os demais vestibulares em geral?
Bom, a gente tem que ver o seguinte, que todos os vestibulares, Vitória, são diferentes. Não existe nenhum que realmente é igual nos critérios de avaliação, idêntico mesmo, tá? Só que claro que existem aqueles vestibulares cuja banca de avaliação elas acabam destoando um pouco mais das outras. Se a gente pegar o Enem, eu acho que o Enem particularmente ele destoa demasiadamente das outras provas. Por quê? Porque o Enem ele trabalha primeiramente com uma intervenção. Essa intervenção que acontece lá no último parágrafo, na conclusão, não é um recurso utilizado para nenhuma outra banca vestibular. Não é, tá? A intervenção é uma característica exclusiva do Enem. Até numa banca FAMEMA você até pode fazer uma intervenção, você pode até sugerir de repente na Unesp, na FUVEST uma pequena intervenção, mas que não seja nada realmente profunda, com tantas características, com tanta discriminação de detalhes como acontece no Enem. O Enem ele é único nesse sentido. Além do que, o Enem ele também sempre trabalha com temáticas de ordem social, problemas sociais. Problemas sociais esses que têm causa e têm consequência, que são os dois pontos fundamentais para você abordar numa possível argumentação. Ou seja, a prova do Enem ela é muito previsível, porque você já sai preparado para abordar um problema social, em que se fala de causa e consequência do problema social, em que você tem que consolidar uma intervenção cabível para minimizar o problema social abordado. Agora, se a gente pega as demais bancas, normalmente são dissertações argumentativas tradicionais. Tradicionais é quando você, a partir de uma tese, você consolida argumentos que defendam essa tese e na conclusão a gente não precisa desse detalhamento em relação a uma medida de intervenção. Simplesmente a conclusão é feita a partir do quê? Da retomada da tese e da síntese dos argumentos apresentados durante o decorrer do seu desenvolvimento. Nada mais que isso. Beleza? É mais simples até de ser consolidado, só que os temas eles são menos previsíveis. Quem ia imaginar que ano passado, na Unesp, ia falar sobre os carros serem futuros cigarros, eles serem comparados ao problema do cigarro? Então era muito difícil às vezes prever um tema como esse. Agora o Enem é mais fácil, né? Vou responder mais algumas perguntas aí, beleza? Vai lá. É necessário colocar uma intervenção na FUVEST? Não, Ju. Ó, é necessário colocar uma proposta de intervenção na FUVEST, Unesp ou Unicamp? Não é preciso colocar uma proposta de intervenção nesses outros tipos de vestibular, tá? Quando se fala em FUVEST, Unesp, principalmente você não vai se deparar com uma situação, problema de ordem social como o Enem aborda. Portanto, você não vai encontrar uma situação semelhante ao Enem, já a começar por isso. Então você não vai fazer uma intervenção no final. Se você porventura desejar, almejar fazer, faça, mas essa intervenção ela não pode ocupar tamanho e quantidade de linhas, como 7, 8 linhas. Ela tem que ser muito sutil, muito suave, sem detalhamento algum. Tá? Essa é a ideia. Quanto à Unicamp, é uma prova que tem características bem mais distintas. Ela pede gênero textual. E a gente não sabe ao certo se vai pedir dissertação, um artigo de opinião, uma carta, um podcast. Então é muito imprevisível, mas depende muito da tipologia textual que eles venham a pedir. Vamos supor que eles peçam em algum momento a dissertação argumentativa, coisa que é rara na Unicamp. Quando pedir isso, e se pedir isso, você até pode, mas não vai ser o seu foco. Normalmente a conclusão das dissertações acadêmicas é aquela dissertação clássica mesmo, a conclusão clássica, aliás, em que você retoma a tese, aquilo que você afirmou lá na introdução, e faz uma síntese dos argumentos mais importantes que você colocou durante todo o desenvolvimento. Basicamente é isso, tá bom? Vou responder mais algumas perguntas que chegaram mais algumas aqui pra gente, tá? Já fui mal na redação do Enem. Como fazer uma redação para ter uma história, um desenvolvimento bem objetivo e tirar nota 10, nota 1000, você quer dizer, né, nesse caso? Cara, seguinte, Rafael, não é fácil o procedimento para você retirar mesmo a nota máxima. O percentual de pessoas que consolidam uma nota máxima no Enem é muito irrisório. Normalmente, ano após ano, a gente tem visto que tem ficado uma média de 50 a 70 alunos de uma margem de 4 milhões de inscritos, 5 milhões de inscritos que tiram a nota máxima. Então é muito difícil. Dá para conseguir? Com certeza. Eu não tenho essa nota. Normalmente eu faço essas provas, já atuei como corretor, já fui também treinado para fazer correção, assim como também já fiz a prova diversas vezes.
A minha nota máxima sempre chega ali no 980 e eu não passo disso. E contar principalmente com a ajuda de um profissional que possa te dar o feedback. Isso é muito importante. Então vamos supor que você escreva 2, 3, 4 redações num mês. Mas você não tem um feedback para te orientar de um profissional da área como você deve melhorar a sua proposta de redação, o desenvolvimento da redação. Se você não tem isso, você acaba não melhorando. Então não adianta você simplesmente só fazer, fazer, fazer. A gente tem que associar diversos pilares para andar em conjunto para você melhorar cada vez mais. Um dos pilares é o treino, como a gente colocou. Esse treino ele tem que ser ministrado a partir de uma metodologia, a partir de uma disciplina muito grande. Uma vez por semana você vai pegar para fazer durante 3 horas nesse dia a redação, estudar tema e fazer redação. E o outro, muito importante, é o fator de você ter um profissional capacitado que lhe dê o feedback da redação para apontar os seus erros e assim você gradativamente progredir. Além de tudo isso, tem mais uma outra ponta que é bom sempre salientar. Estudo em relação ao tema, leitura, nível de leitura muito alto, muito amplo. Então, essas formulazinhas, esses elementos todos que eu acabei colocando, como treino, disciplina, professor para dar o feedback e leitura, fazem com que você possa conduzir com maior propriedade e melhorar cada vez mais a sua redação. Lembra? É um processo lento. A maior parte dos redatores que conseguiu conquistar a nota máxima, eles relatam que além dos 3 anos de ensino médio que eles fizeram, foi necessário para eles muitas vezes 2, 3, 4 anos de cursinho. É raro aquele aluno que sai do ensino médio e consegue já a nota máxima, beleza? Não tem segredo, né? É esforço mesmo e é duro, árduo. E aí vem a recomendação, né? Que eu posso fazer o meu merchan aqui. Entra lá, copia o link que está aí nos comentários, fixado nos comentários, e nesse link copia e cola no seu navegador e procura pela gente, pela nossa plataforma, pelo Corrija. A gente dá esse feedback todo, a gente dá esse auxílio todo. Isso é importante porque o foco da nossa plataforma é melhorar cada vez mais a composição da redação. Foco no aluno principalmente, tá? No sucesso do aluno. Vai lá, galerinha! Vou fazer um comentário aqui em breve sobre o nosso Telegram também. Quem não conhece o nosso Telegram, Joãozinho, por favor, eu peço para você colocar nos comentários também o Telegram, para quem gosta dessa ferramenta, etc., no nosso grupo. Entre no nosso Telegram, acessem ele, porque assim você vai ter também conteúdo de qualidade, com proposta de redação, com assuntos os mais diversos, para você estudar, melhorar cada vez mais. Joãozinho, por favor, coloca aí pra gente o nosso Telegram, tá? Se eu digitar aqui, não vai dar muito certo, então peço para você colocar pra gente, que eu acho que é mais fácil o acesso, beleza? Qual seria uma nota boa para o aluno do primeiro ano do Enem? Varia muito. No final das contas, no primeiro ano a gente não tem toda a experimentação que a gente teria num terceiro colegial. E nem mesmo a vivência, porque para ter um bom resultado do Enem, você soma N fatores. Você tem que ter um conhecimento filosófico, sociológico, histórico, artístico, literário muito grande. E quando a gente vai ter um conhecimento balizado nesses segmentos todos? A gente vai ter só e somente a partir do quê? Do fato de a gente ter aulas até o terceiro colegial e experimentar uma série de disciplinas diferentes, certo? Então, varia muito. Para mim, o aluno do primeiro colegial que se presta ao Enem, que ainda não está apto a tudo isso, se ele conseguir tirar uma nota de 600 para cima ali, tá ótimo. Foi a nota maravilhosa, exemplar. Né? A 600, 640, tá ótimo já, tá? Não é obrigado a conhecer profundamente o esquema de correção, até porque a sua corredação vai ser corrigida como qualquer outra redação. Então, o aluno do terceiro colegial, o aluno do cursinho que está fazendo 3, 4 anos de cursinho, vai ter o mesmo tipo de tolerância em relação à sua. Então, imagina como é bem rígido mesmo essa correção toda. Por isso, 640 está ótimo. Eu já tive experiência de alunos meus que prestaram no ano passado que tiraram 920, tá? Não é mérito só meu, o aluno também estudou bastante, eram alunos dedicados. Teve um ano retrasado que o aluno meu, do primeiro colegial, tirou 960. Olha só. Então, para você ter uma ideia de que depende também, claro, das habilidades, das competências de cada um. Mas 600, 640, 680, cara, tá ótimo já, beleza? Vou responder mais alguns questionamentos, beleza? Bora lá. Sobre a redação da Unesp. Quando o tema é uma pergunta, eu preciso escolher apenas um lado para defender? Não, Isa. Você pode escolher os dois lados. Aliás, você pode escolher a neutralidade. Só que o que eu recomendo bastante para o meu aluno hoje em dia, né?
Pensa comigo. Eu tenho dois lados, certo? Para comentar sobre. Se eu decido o aspecto da neutralidade, em que eu não escolho um lado ou outro e vou debatendo parágrafo a parágrafo, falando de um ponto positivo ou negativo, em que momento você se torna profundo em seu conhecimento para articular argumentos que possam ser densos o suficiente para aprovar sua tese? A grosso modo se eu tenho que colocar sobre dois lados, e eu fizer um parágrafo para um lado sim e outro para o não concorda comigo que esses dois parágrafos eles serão rasos em conteúdo? Pois é. Volto a falar do tema de redação lá de 2018 sobre a legalidade ou não do porte de armas na Unesp. Você é a favor da legalização do porte de armas ou não? Se você coloca um parágrafo a favor e outro contra, mostrando os dois lados, você torna os seus argumentos muito frágeis, muito simplistas, muito rasos. Agora, quando você adota uma postura e defende aquela postura no primeiro e segundo parágrafo argumentativos, você torna muito mais rico, muito mais profundo, muito mais convincente. Portanto, o que é importante você fazer sempre é ter algumas ideias já em mente na hora de fazer a prova. Então você, treinando todo dia, treinando toda semana, experimenta fazer os dois modelos de redação. E aí você vai ver na prática se o corretor que fizer a correção do seu texto, seu professor, a nossa empresa, enfim, o colega, você vai ver que ele vai dar um conceito para essas redações. E aí vamos supor que você tenha conseguido uma nota boa, num corretor, quando você se posicionou de forma neutra, os dois lados. Eu fui bem, significa que você pegou bem esse estilo. Isso é importante. Agora vamos supor que você foi muito melhor naquela redação em que você só defende um único lado. Então continue fazendo o mesmo, tá? Essa é a recomendação que eu dou. Treine os dois lados, mas verifique a afinidade sua em relação a um tipo de estrutura dissertativa. E só faça aquilo para treinar para a VUNESP, principalmente porque a VUNESP trabalha com essa dinâmica de temas dicotômicos ou ambivalentes, tá? Então essa é a questão que a gente colocou aqui, beleza? Mais uma perguntinha para responder. Boa tarde, você pode falar um pouquinho sobre a redação da UEL? A redação da UEL também trabalha com a mesma dinâmica, ou semelhante pelo menos, do que trabalha a prova da Unicamp. Ou seja, são gêneros textuais. Então, quando você for fazer essa prova da UEL, você tem que estar muito preparado para experienciar diversos gêneros textuais antes, ter uma bagagem cultural desses gêneros, da estrutura básica que eles mais exigem para fazer uma prova discursiva na UEL. O que eu recomendo vocês? A estudar sempre aqueles temas, gêneros mais recorrentes. Por exemplo, na UEL cai muito artigo de opinião, cai muito carta, cai muito resenha, cai muito resumo. Então, esses tipos de texto estruturalmente que tem um modelo fixo, é bom você estudar. Porque assim você fica pelo menos preparado estruturalmente para responder a uma prova dessa que é tão difícil para a gente que vive em São Paulo, porque a gente normalmente não tem contato com esse tipo de proposta que é de gênero textual. Então essa é a dica. Uma vantagem, né? Se a gente for pensar, mensurar a questão da rigidez da correção, a UEL é uma das provas da redação, por exemplo, em que eles têm um parecer menos rígido, menos rigoroso. Então você vai perceber que ela, em relação, por exemplo, às bancas de São Paulo, ela é bem mais tranquila de ser feito. Né? A gente saía das vezes, tive alunos, inclusive, que fizeram essa prova, saíram da prova com a sensação de que foram mal, mas na verdade eles tiveram uma nota relativamente boa. Então é uma prova bem tolerante, tá? Para que você possa... ela é democrática, vamos colocar assim. Né? Democrática significa que ela tem uma noção de que é difícil mesmo trabalhar com gênero e acaba tendo uma tolerância um pouco maior, tá certo? Só que os seus estudos para a UEL tem que ser um pouco mais direcionados só para ela. Não sei se você imagina em fazer uma prova, por exemplo, da Unicamp, da FUVEST, da Unesp também. Toma cuidado, porque essas provas elas trabalham com uma dinâmica muito diferente, tá? E essa dinâmica diferente com certeza vai fazer com que você também use muito mais tempo ou necessite mais tempo para treinar para essas provas. Se você escolheu a UEL, faça apenas a UEL e mais um Enem ali. Tenta focar em uma prova, porque não dá para ficar tirando para tudo quanto é canto. Muito complicado isso. Provas muito diferentes. Além de que você tem leitura obrigatória, né? São 10 livros para ler, não é isso? De literatura, é muita coisa.
Vamos lá então para mais algumas perguntas, lembrando que a gente já está chegando no final da nossa live, gente. E as redações dos institutos militares, como o IME, o ITA, o que estilo é mais recorrente? A dissertação argumentativa, a dissertação academicista. Se a gente for comparar, tá, Capitolina, com as questões que envolvem as nossas bancas mais centrais, que a gente mais trabalha, a gente mais vê, seria mais próximo da VUNESP, tudo bem? Que é aquele tipo de modelo de redação em que eu tenho uma construção dissertativa convencional, 4 parágrafos ou 5 parágrafos, introdução, desenvolvimento, 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 3 no máximo desenvolvimento, e uma conclusão. Não trabalha-se com intervenção, tá? Não se trabalha com esse recurso que é intervenção. Trabalha-se com uma conclusão que é aquela conclusão mais tradicional e academicista mesmo, em de retomar a tese e depois fazer uma síntese dos argumentos centrais que você utilizou. Basicamente é isso. E trabalha-se também com repertório sociocultural produtivo, mas esse repertório não precisa ser tão produtivo, tão informativo, tão rico quanto a FUVEST ou o Enem, por exemplo. Então é isso que a gente tem. Se você treinar mais ou menos com os moldes voltados aí para a banca VUNESP, tá ótimo, você consegue consolidar uma boa nota também, beleza? Galerinha, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que todo esse trabalho tem a ver com um trabalho para que vocês possam melhorar cada vez mais. E claro, a Corrija-me também está disposto a levar esse conhecimento todo nesse momento tão importante da nossa sociedade, que a gente tem que se isolar mesmo para cumprir essa quarentena, esse intervalo de tempo aí tão caótico da economia brasileira, da situação de saúde brasileira, certo? Então agradeço mais uma vez. Joãozinho, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Capitolina, muito obrigado. Maria Clara também. Educação também, muito obrigado. Pessoal que está presente até o finalzinho, aquele grande abraço também.